Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre o papel da educação sexual nas escolas para ensinar crianças e adolescentes a conhecerem o próprio corpo e a saber o que é a violência sexual. A convidada desta edição é a Gislaine Indediak, formada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e conselheira tutelar desde 2024 aqui na cidade. Bem-vinda, Gislaine. Obrigada por estar com a gente. Obrigada pelo convite. Penso muito estar aqui, com todos vocês. Gislaine, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022 indicam que 61,4% dos casos de estupro no Brasil envolvem vítimas de até 13 anos de idade. Em 64,4% dos casos, os agressores são familiares da vítima. Para você, como a educação sexual nas escolas pode contribuir para a identificação precoce de sinais de abuso e fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente? Então, os dados já mostram, que a maior parte das violências sexuais que acontecem contra criança e adolescente vem do âmbito familiar, São pessoas próximas, são pais, são padrastos, são irmãos, são tios que abusam dessas crianças e adolescentes também. Então, a importância da escola ser um canal não só da educação, mas também um canal de denúncia, dessas violências contra as crianças. A escola precisa, não é só a questão da educação em si, mas é uma forma de prevenção e proteção da criança, porque a criança precisa entender o que é a violência, porque muitas vezes a criança ela sofre aquele abuso, mas ela não sabe que aquilo é abuso. Então a escola precisa ter esse canal de informação e também de proteção, que quando a criança está sofrendo essas violências, e o adolescente, ela possa se sentir segura de relatar isso na escola. Então, a escola é o lugar onde a criança, depois da casa, ou até mesmo tem crianças que passam, às vezes, até mais tempo na escola do que na própria casa, então a escola se torna a segunda casa, A escola se torna a segunda casa dessa criança e desse adolescente. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estima que até 2023 o Brasil registrou cerca de 822 mil casos de violência sexual. No entanto, apenas 8,5% dos casos chegam até a polícia, sendo que 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. Como você avalia que pode ser construída a atuação do Conselho Tutelar para além da escola, a fim de romper com paradigmas que impedem crianças e adolescentes de falar sobre a violência sexual que podem ter sofrido? Então, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, diante disso, muito do que chega para o Conselho Tutelar é quando já aconteceu, porque ele é um canal de denúncia o Conselho Tutelar ele não é um serviço, ele faz parte da rede de proteção, mas ele não é um serviço. O Conselho Tutelar o Conselheiro Tutelar é uma autoridade que requisita serviços e encaminha para serviços públicos. E quando chega a denúncia de uma violência contra não só a violência sexual, mas outros tipos de violência contra a criança, uma violência institucional também, quando a criança, por exemplo, não tem vaga escolar, quando chega para a gente é porque a rede de proteção, seja escola, seja as instituições, seja a família, já falhou. Então, quando chega para o Conselho Tutelar, houve uma falha na rede. Então, quando chega para o Conselho Tutelar, a gente vai requisitar um serviço que não foi disponibilizado para aquela criança, aquele adolescente. O que o Conselho Tutelar pode fazer? O Conselho Tutelar ele é um órgão que ele participa, por exemplo, da construção do plano plurianual, de políticas públicas.
né? O bom conselheiro que a gente fala trabalha no sentido de gerar dados, né? Esses dados são super importantes, né? A gente tem um sistema nacional que chama CIPA, a gente precisa, a gente é obrigado a fazer preencher esses dados no sistema para que seja construída políticas públicas voltadas à criança e adolescente, né? Então, e o Conselho Tutelar também faz o papel de orientar, né? Na verdade, a gente de aconselhar. Ou, por exemplo, a gente pode ir numa escola, numa instituição de saúde, é, e é, explicar, né, como funciona o fluxo para que essas redes de proteção possam atuar em conformidade como prevê o Estatuto da Criança e Adolescente e os protocolos de atenção. Por exemplo, a questão da saúde, né? Quando uma criança sofre violência sexual, a gente precisa priorizar o atendimento dessa criança. Essa criança precisa ser atendida, precisa ser acolhida e depois encaminhar para ser feito os trâmites da justiça, propriamente assim, de condenar quem fez aquilo, né? Então, por exemplo, ela vai para um sistema de saúde, um hospital, uma UBS, esse estabelecimento de saúde não pode exigir, por exemplo, que seja apresentado um boletim de ocorrência para fazer esse atendimento da criança, né? Então, o Conselho Tutelar fiscaliza toda essa rede. O Conselho Tutelar fiscaliza, né, se serviços estão sendo prestados de acordo com a prioridade, porque criança e adolescente é a prioridade absoluta, né, nos serviços públicos, não só públicos, mas, né, a gente prioriza a questão do público, né, porque ele precisa ser universal para todos. Como conselheira tutelar, quais estratégias você acredita que o conselho possa adotar para conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos do meio virtual e comportamentos seguros online? Esse é um problema que a gente já vem sentindo no Conselho Tutelar, né? É uma coisa nova e muitos pais não estão sabendo lidar, né? Porque principalmente pré-adolescentes e adolescentes, né? Eles são bastante expostos às redes sociais, a jogos online. O que a gente faz? A gente faz a orientação dos pais e aquele adolescente, né? Normalmente o que vem para a gente é o adolescente quando ele está faltando à escola, né? Muitos acabam indo dormir muito tarde por conta de ficar no celular. Os pais trabalham e não têm muito controle sobre aquela situação. É, como eu disse, geralmente quando vem para a gente, quando chega no conselho tutelar, é porque já está dando problemas, né? O uso abusivo do celular já está dando problemas, já está faltando a escola, já né, de conhecimento, não só aqui em Ponta Grossa, mas no Brasil e no mundo inteiro, acontecem situações em que adultos ou até mesmo adolescentes pedem para tirar foto, né? A criança se expõe e tira foto. Ela nem não sabe que é um adulto que está do outro lado. Ela acha que às vezes é uma outra criança que ela está conversando. Então, nós, enquanto conselho tutelar, a gente, quando chega para a gente orienta os pais sobre o limite, né? Impor limitação de celular e ter um controle sobre aquilo que eles estão tendo contato, né? Porque é uma questão de prevenção mesmo, né? Gislaine, considerando que a maior parte dos abusos acontecem no ambiente familiar, como você acredita que a escola possa ser um espaço de debate e conscientização diante da desinformação que preserva os chamados valores morais e protege estruturas violentas? É, como eu falei, os dados mostram, né? A maior parte dos abusos acontecem dentro de casa.
Aí você vai ver outros dados. As maiores vítimas são meninas, 90% são meninas. 90% dos abusadores, né, os agressores, são homens. Então, a família ela já vem de um contexto machista patriarcal, né? Aí você vai pensar, mas e a mãe? A gente tem que parar de responsabilizar a mãe. A mãe muitas vezes é a vítima também daquele agressor. Então, não tem como a gente esperar que a família vá fazer né, a família é responsável, assim como todos são responsáveis pela criança e adolescente. Mas não dá para esperar de uma família que tem, né, esses alicerces machistas, patriarcais, que vá fazer essa conversa. Então, a escola precisa estar preparada para, né, informar essa criança, ter uma educação, logicamente, com pessoas, assim, pessoas preparadas de acordo com a idade, de acordo com a forma de ensinar, e também a questão de ser um ambiente que acolha, porque a criança ela precisa de um ambiente que ela se sinta segura para fazer uma revelação espontânea, né? Muitos dos casos, não os casos, 10% dos abusos que são denunciados. E a maior parte dos abusos que não são denunciados, mas são descobertos, porque, né, a criança estão na escola, né? A escola que vai ver a criança, por exemplo, a criança faltou 3, 4, 5 dias consecutivos. Alguma coisa está errada e não foi avisada a escola. Ou avisou, mas, né, tem aquela desconfiança de que foi no médico, tá, me dá o atestado, não tem atestado, né? Ou a criança chegou, é uma criança muito fechada, é uma criança muito quieta, é uma criança que, né, tem um comportamento que seja diferente. Assim como tem crianças que também não demonstram um comportamento diferente. Mas a escola tem que estar preparada para identificar uma situação e ser um lugar seguro para que aquela criança possa fazer essa revelação. Porque ela precisa se sentir segura para fazer essa revelação. A partir da sua atuação no Conselho Tutelar, como você vê que a desinformação disseminada contra a educação sexual nas escolas pode ter dificultado o acesso de crianças e adolescentes a conhecerem os próprios corpos, direitos e formas de se protegerem dos abusos? Assim, o que a gente mais percebe essa relação na pré-adolescência, né? Como a gente fala, menor, para baixo de 14 é tudo estupro, né? Porque muitas vezes as meninas, elas acham que estão num relacionamento, mas na verdade elas estão numa situação de violência, né? Então, e tem esse desconhecimento e essa adultização das fases, né? Ainda mais com as redes sociais, né? Que as menininhas hoje, 5, 6 anos, as crianças já estão usando maquiagem, né? Já estão fazendo, como é que é, o né? O skincare. Então, elas estão pulando etapas, né? E a escola, né? Também, novamente, a escola também tem essa função de conscientizar as crianças sobre o seu corpo. E, é como eu falei, mesmo sendo aquela família não sendo uma família abusadora, o pai não é abusador, o tio não tem, né? Ela não é uma criança que corre um risco na moradia, na residência. Mas aquela família, ela não tem, é, ela não tem, ela não sabe como passar essa informação. Muitas vezes ela tem receio de passar a informação. Porque a sexualidade, né, a sexualidade é um tabu, né? É um tabu. Aí muitas vezes os pais não sabem
como fazer essa informação, não sabem explicar. O exemplo é as meninas que, né, quando menstruam, né, muitas vezes elas vão procurar uma outra amiga, né, para dividir. Às vezes, né, não conta para a mãe só vai lá e compra absorvente, muitas vezes não ensina nem a usar, né. A criança nunca teve contato, né, aquela menina com 8, 9, 10 anos, nunca teve contato com absorvente, né, porque a mãe sempre também escondeu, né, então, existem famílias e famílias, né, e tem as famílias, por exemplo, né, que são fundamentalistas, igrejas, não generalizando, né, mas a gente sabe que isso também influencia, né, nesse contexto de violência. Muito obrigada pela entrevista, Gislaine. Obrigada a vocês. E encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!